Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little... Ele nasceu em Brasília e viveu lá até os 14 anos de idade. Seus pais se separaram quando ele tinha 5 anos de idade. Ele foi uma criança arteira que quebrou os 2 braços, as 2 pernas e levou mais de 50 pontos no corpo. Aos 14 anos veio para Araçatuba, principalmente em busca da figura paterna. Seu pai morreu cedo e abruptamente. E aos 29 anos ele se tornou o reitor mais jovem do Brasil. Olá, Bruno Toledo. Você vinha já para Araçatuba nas suas férias e brincava no Toledo, né? Dizem que você conhece cada canto daqueles muros, é isso mesmo? É verdade, eu passei quase todas as minhas férias de julho e de janeiro aqui em Araçatuba, vinha visitar meu pai. E como ele trabalhava o dia inteiro e eu queria ficar com ele, eu ia para a escola. E como criança, minha distração era subir nas árvores, subir no telhado, brincar nos muros, e aí escalar. Quebrou tudo, igual eu já disse aqui. Grande parte desses pontos foram aqui em Araçatuba e foram brincando na instituição. Quando você começou a trabalhar lá, diz que você, do alto da ignorância, chegou e falou para papai: onde é a minha sala? Qual foi a resposta? Conta essa historinha. Um dia me ensinaram que quem trabalha tem sala. E eu, novo, achei que aqui não seria diferente. E quando eu perguntei onde será a minha sala, ele me olhou ironicamente e disse assim: como assim? Eu falei: minha sala. Ele falou: não, você não tem sala. Eu falei: então mesa? Ele falou assim: não, você também não tem mesa. Você tem aquela mesa ali dividindo com 3 pessoas. E assim eu comecei na instituição sendo o carimbador oficial da secretaria. E nunca foi protegido por ser filho do dono? Nunca, muito pelo contrário. Bom, você sabe que essa entrevista eu estou entrevistando 2 pessoas e meia, né? Você, papai e vovô. Eu digo meia porque a sua relação mais próxima era com o pai. Onde é que você estava quando recebeu a notícia terrível de que seu pai havia morrido tão cedo? Estava com ele. Ah, você estava com ele? Sim, sim. Estávamos juntos fazendo chamada de excedentes na instituição. Tínhamos uma reunião depois com o Carlos Nascimento, na época da Globo. Ele foi no banheiro, falou: Bruno, espera que eu vou no toalete, a hora que eu voltar, nós vamos pro hotel pegar o Carlos. E ele foi no banheiro. O Carlos já estava em Araçatuba? Já estava em Araçatuba. Ele foi ao banheiro, ao toalete, quando voltou, olhou para mim e caiu no chão. Nós socorremos, na minha ignorância eu achei que pudesse ser uma crise de ansiedade, nunca imaginei que fosse algo fatal. Pegamos no colo, levamos para o hospital, e no hospital veio a notícia que foi um grande baque. Muito parecido com um filme, assim, você não acredita. Você fala: o quê? O Bruno, aí eu tenho a impressão que é um turbilhão, porque você teve que enfrentar 2 baques, né? Um baque que era o pessoal e um baque que era o empresarial. Como é que foram esses 2 baques? Foi uma tragédia na época. Era inimaginável viver empresarialmente sem Afonso e familiarmente também. Ele era a nossa referência familiar. E na instituição também, já que o professor Maurício estava mais afastado, cuidando de protocolos. Todos os sonhos e os projetos futuros da instituição estavam com Afonso. Na hora, o sentimento que veio foi de é impossível viver sem Afonso. E aí me passa a impressão de que existia uma coisa assim de pequeno imperador, né? Que você tinha que administrar naquele momento o fardo que era suceder alguém tão importante e ainda sentindo a dor da perda do pai. Foi isso mesmo? Até por não ter sido e não ser uma empresa qualquer. É uma instituição que tem um grau de expectativa das pessoas muito grande, um legado de histórias de sucesso. Então o Bruno não tinha opção de falhar. E também não poderia ter muito tempo para sofrer, porque ele tinha que tentar entender os projetos de Afonso e tentar empreendê-los.
que não foi nada fácil. E dizem que o Afonso, apesar de boníssimo, era bastante duro com os filhos, né? Que história foi aquela que você perguntou para ele, ele queria que você fizesse alguma coisa e ele te perguntou se você não tinha tempo, acho que você falou que não tinha tempo, e ele disse: o que você faz da meia-noite às 6? Foi isso mesmo? Era uma das nossas reuniões cotidianas e tinha que se rodar um material gráfico e a reunião era 10 horas da noite. Ele falou: preciso para amanhã às 8 horas. Eu falei: pai, mas são 10 horas da noite, como é que eu vou preparar esse material? Vou achar uma gráfica para rodar isso até amanhã às 8? E ele me disse isso, ele me disse: o que você faz da meia-noite às 6. E foi fundamental. Eu jurava que eu não ia agradecer tamanha dureza que ele tinha comigo, mas foi fundamental na sua ausência eu ter sido criado como fui por ele. Exigente, exigindo que eu participasse por todos os setores da instituição. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos dar conta do recado com a sua ausência. O Bruno, ele sempre foi tido como um visionário, mas administrador, algumas pessoas questionavam. Inclusive houve rumores na época que ele havia deixado a instituição em maus lençóis econômicos. Foi isso? Não, na verdade, lógico, existia, com a ausência dele, existiu um endividamento saudável, tanto saudável que foi cumprido. Agora, Afonso morreu num momento histórico da instituição. Ele morreu num momento onde a escola foi toda reformulada visualmente, esteticamente, construiu prédios, modernizou laboratórios, salas de aula, praça. E ele saiu exatamente nesse momento. Então foi um momento onde existia, sim, um endividamento saudável que ele fez para conseguir modernizar a instituição, mas nada que não pudesse ser cumprido. Agora, ele era uma pessoa muito mais, eu considero muito mais intuitiva. Ele era uma pessoa que ia pela intuição. Ô Bruno, falando em intuição, como é que é suceder um mito que tinha tanta intuição? É uma tarefa impossível, né? Suceder não é impossível. O muito difícil e o impossível, ao meu ver, é superar as expectativas. As pessoas tendem naturalmente, do ser humano, a comparar o Bruno com o Afonso, o Bruno com o Maurício. Me incomoda ser comparado? Não me incomoda. Me incomoda o fato de eu saber que é impossível eu ser igual a ele, eu ser igual ao Maurício. Porque o Bruno é o Bruno não é Maurício, o Bruno não é Afonso, apesar de dever muito do que eu sou a eles. Como é que se constrói um mito, hein? Você acha que se seu pai estivesse vivo até hoje, ele continuaria o mito que era naquela época? Na verdade, eu acho que ele não era um mito naquela época. Ele se tornou... Ele era uma pessoa extraordinária, fabulosa, queridíssima. Mas você pega uma pessoa fantástica como ele foi, uma pessoa visionária, uma pessoa humana, boníssima, e coloca uma morte trágica no meio, você criou um mito. E vou ser muito sincero, Arthur, hoje eu vejo pessoas que não tinham tanto relacionamento com meu pai e falam com a propriedade dele, né? Então virou um mito. E era uma pessoa que fez jus eu sempre pensei se o Marcelo, que hoje está à frente da Faculdade de Educação Física, não teria ficado um pouco enciumado quando você se tornou o reitor. E eu fiquei sabendo que ele te cumprimentou com os olhos cheios de lágrimas. Conte isso. Isso é muito bacana, Arthur, porque um dos grandes valores que eu tenho são nossos valores familiares, que a gente consegue estender aos nossos negócios. O Marcelo é meu grande companheiro. Na nossa escola tudo foi decidido em consenso, em harmonia familiar. Eu cheguei mais cedo, cheguei aos 14 anos, o Marcelo chegou depois. O Marcelo não quis se envolver administrativamente, não era o que ele gostava. E quando eu fui escolhido para ser reitor, ele foi um dos primeiros a me cumprimentar e com os olhos cheios de lágrimas, ele falou: você merece, meu irmão, você foi quem veio cedo para cá, você foi quem trabalhou. Então nós temos um relacionamento excepcional. O Marcelo é meu grande companheiro. Questão de opinião, volta já.